Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa espírita, a esse lar de amor e de acolhimento ao sofredor. Para nós iniciarmos o nosso trabalho de hoje, vamos fazer uma pequena leitura do livro Momento de Sabedoria, que nos diz assim: tenha fortaleza de ânimo para resistir a todos os embates e as tempestades do caminho. Não se iluda. Mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. Continue, porém. Não dê ouvidos às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme, pela intriga. Marche de cabeça erguida, confiante, e vencerás todos os obstáculos da caminhada. E se caso for ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. Eu li essa mensagem e lembrei do livro Paulo e Estevão. Por acaso, a mesma mensagem que nós lemos quando fizemos essa preleção no Centro Espírita Maria de Nazaré, lá em Bom Jesus, abrimos na mesma mensagem. E lembramos do livro Paulo e Estevão, né? Quando ao final do livro, Emmanuel diz que Paulo era um homem coberto de cicatrizes. Paulo, ao final de sua vida, era um homem coberto de cicatrizes. Mas, puro amor, pura bondade, puro carinho, puro afeto. Aquele homem inicialmente rude, difícil, que iniciou perseguindo os cristãos, transformou-se, aprendeu a amar. E no final de sua vida, ante a todas as dificuldades, apedrejado, torturado, preso várias vezes, era aquele homem sim, coberto de cicatrizes, mas cicatrizes que se tornaram luzes em seu espírito, né? Em sua existência. Então eu convido a todos neste momento a que busquemos a imagem de Jesus. Busquemos eles porque necessitamos de nosso Mestre. Nesses dias tão difíceis, de tantos desafios, queremos, Senhor, agradecer pela vida, por tantas bênçãos, por termos um lar, por termos o pão na mesa, por termos o agasalho, por termos a doutrina espírita que nos guia. Mas ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos os verdadeiros objetivos da nossa existência. Não nos deixa, Mestre, sucumbir aos vícios morais que trazemos ainda dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a nossa realidade, a enxergar a nossa verdade e, junto ao nosso próximo, sermos compreensivos, tolerantes, a sabermos perdoar, pois precisamos amar. Assim, em seu nome, Mestre querido, nós rogamos a permissão para a nossa reflexão de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos mais uma vez. Então hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre um tema tão importante nos dias atuais, né? Que são sobre as drogas. No Paraná nós temos no mês de junho um mês de prevenção ao uso de drogas, um mês onde fazemos várias reflexões, vários trabalhos, junto aos estudantes, junto às escolas, buscando trazer à reflexão esse tema tão importante, que vem destruindo tantos sonhos, que vem destruindo tantas vidas, porque temos um planejamento reencarnatório. Aprendemos com a doutrina espírita que reencarnamos com um plano, com um objetivo, e esse objetivo não é de morte, não é de destruição de sonhos juvenis, é um objetivo de vida, não é verdade? Então, o autor do livro Filhos da Dor, Wilson Disposte, é um delegado de polícia no estado de São Paulo,
professor da Faculdade de Direito, fundador do Centro de Reabilitação Ave Cristo, da cidade de Birigui, em São Paulo, ele traz esse livro para a gente, que se chama Filhos da Dor, onde, na sua larga experiência, no contato difícil com usuários de drogas, ele nos traz o relato de vários exemplos, né, de quanto é difícil. Mas, na primeira página do seu livro, ele traz um relato de um vocalista, né, de uma banda de rock lá da nossa adolescência, a banda chamada Nirvana, né, onde ele retira de uma carta deixada por este líder, onde ele diz assim: por favor, há alguém aí? Alguém, qualquer um, Deus, me ajude, por favor. Eu quero ser aceito. Preciso ser aceito. Estou tão cansado de chorar e sonhar. Estou muito, muito só. Não há ninguém aí? Por favor, ajude-me. Kurt Cobain, né? O vocalista, o líder daquela banda que estourou, né? Aí acho que cerca de uns 30 anos, porque eu lembro que eu tinha uns 15 anos na época, né? Onde essa banda realmente fez muito sucesso. Então, estas frases foram extraídas do diário de Kurt Cobain, vocalista do conjunto Nirvana, implorando desesperadamente ajuda e proteção. O popstar do rock, que conquistou milhares de fãs pelo mundo, não conseguiu decifrar a si mesmo e se perdeu. Certo dia, como se não bastassem as sucessivas picadas de heroína, suicidou-se com um disparo fatal de arma de fogo em 1994, nos Estados Unidos, na ilusão de que, silenciando o corpo, poderia calar as dores da alma. E hoje nós nos preocupamos tanto com campanhas, com a educação das pessoas, né, em relação ao uso das drogas, e principalmente as chamadas drogas lícitas. Mas, às vezes, nós nos esquecemos que nós saímos dentro de um lar. Nós chegamos por um lar. As nossas primeiras lições de vida estão dentro do lar. Então, nós passamos a ver o tamanho do nosso compromisso e da nossa responsabilidade. Por muitas vezes, nós colocamos a culpa, quando enfrentamos o drama da drogadição, nas más companhias, nas campanhas de televisão, das bebidas alcoólicas, do tabaco. Mas esquecemos que nós saímos de um lar. E muitas vezes falamos aos nossos filhos: meu filho, não beba, não fume. Mas qual o exemplo que nós damos? Porque compreendemos hoje que falar, orientar, ela tem mais um grau abstrato, né? Mas o exemplo, ele tem uma força prática, concreta. Então, que exemplo nós, como pais ou como avós, estamos dando dentro do lar? Porque se o nosso jovem está nos vendo provando e aprovando a droga, que força moral nós vamos ter para cobrar algo de nossos filhos? Quando nós provamos, e mais do que provar, nós aprovamos, né? E nós sabemos que a criança, ela tem aquela tendência a imitar, né? Por isso é uma fase tão importante. Quantas vezes a gente escuta, né, de pessoas, por exemplo, que fumam? Eu aprendi a fumar com a minha avó, né? Que a avó deixava o toquinho do cigarro, e ia lá e pegava aquele toquinho do cigarro, e eu queria imitar a minha avó, o meu avô, ou o meu pai, e aprendi a fumar assim. Peguei o vício, né? As pessoas dizem assim: eu peguei o vício pegando lá o toquinho do cigarro. E da mesma forma, né, com a bebida alcoólica. Então, a criança, ela tende a nos imitar, ainda mais quando provamos e, com certeza, aprovamos, né, o uso da droga.
Mas por trás de tudo isso nós vemos uma dor muito grande, né? Então, muitas vezes nós estamos dando que lições? Porque nós somos as lições vivas. O pai, a mãe, o avô e a avó, ele está dando uma lição viva. E que lição nós estamos dando aos nossos pequeninos, né? Dizia Albert Einstein, é mais fácil explodir um átomo do que quebrar um preconceito. É mais fácil explodir um átomo do que quebrar um preconceito. Como nós temos preconceito ainda. Como é difícil para nós encararmos essa doença, essa dificuldade. Quanto preconceito trazemos na alma. Quantos preconceitos. E a OMS classifica a dependência química como uma doença crônica, incurável, progressiva, que pode levar à morte se não tratada. É uma pandemia mundial que não respeita credo, raça, gênero, posição social, ideologia ou idade. Olha que interessante isso. Não respeita credo, não importa a religião. Ela vai entrar em qualquer meio. Não importa se você é espírita, ou católico, ou protestante, ou budista. Ela pode entrar em qualquer família. Não importa qual o teu gênero, se masculino, se feminino. Não importa a tua posição social. Se você é pobre, se é rico, se é da classe A, da classe B, da classe C. Não importa quais as tuas ideologias e não importa nem a idade. Não importa nem a idade. Então vejamos o drama que nós estamos enfrentando nos dias atuais. O abuso das drogas é uma das mais graves violações dos direitos humanos, porque ela se miscui e ela cresce de uma maneira assustadora. Assustadora. Nós vemos as crianças de 6 anos, de 8 anos, levarem aguardente para dentro da escola. Aguardente na sua garrafinha de água. Nós vemos, eu lembro quando eu cheguei aqui há um tempo atrás, a gente dizer que as pessoas usavam cocaína aqui em Bom Jesus. Meu Deus, era um horror, todo mundo ficava sabendo, todo mundo se alvorotava, né? Hoje é a coisa mais comum, né? É cocaína, é crack, é a maconha. Nem se fala das drogas lícitas, então, com as próprias crianças levando o aguardente para a escola. Porque elas têm em casa. Porque elas veem os pais provarem, e como a gente diz, aprovarem o uso. Então, o consumo de drogas cresce de maneira avassaladora, destruindo quantos sonhos juvenis, destruindo quantos projetos reencarnatórios. Não é verdade? E onde que está o cenário preferencial? É a família. Não poupa pais dedicados, avós, crianças indefesas, que convivem silenciosamente, geralmente num lar que traz conflitos. Por isso ele vai dar o título do seu livro, Filhos da Dor, onde o personagem principal, lógico, é o dependente químico, que é vítima e tirano ao mesmo tempo. Ele é vítima porque ele sofre as consequências, que não são somente físicas, as consequências sociais, familiares, as separações, né? Os problemas materiais, os filhos. Quantos problemas o dependente químico enfrenta? Mas ele é tirano também, porque ele passa a mentir, ele passa a manipular, ele passa a vender tudo o que ele tem, ele agride a sua família, ele passa a agredir, ele passa a ser violento. Então ele é vítima, mas de certa forma também é tirano. Então onde que está a base comum da drogadição? Constitui-se, em geral, nos conflitos psicológicos, que podem estar ou não associados a quadros depressivos, a transtornos da ansiedade, mas também nas relações tumultuadas na família, traduzidas, muito em especial, por queixas de indiferença afetiva ou abandono por parte dos pais. Então vai nos trazer o autor do livro, que tem uma larga experiência,
que é muito comum ele ouvir por parte daquele que procura, né, o abrigo para tratar-se, o abandono, em especial por parte do pai. Meu pai não acredita mais em mim. Meu pai não confia em mim. Geralmente quem leva ele é a mãe, né? É o coração da mãe, é o coração materno. Então é muito comum essa queixa do abandono afetivo em geral por parte do pai. É o que nós vemos hoje, né? Como muitas vezes escutamos os órfãos de pais vivos, a indiferença afetiva, a distância emocional, a falta do diálogo. É aquele que provê as coisas materiais, mas não provê o afeto, a segurança, o amor. São os órfãos de pais vivos, né? Que estão se tornando em doadores de coisas, mas que não conseguem doar a si mesmos. E é o que eles mais necessitam. Porque o que os nossos filhos necessitam ao chegarem aqui não são apenas coisas materiais. É, acima de tudo, é o amor. É o amor. É a doação maior. É a paciência, é a compreensão, é a tolerância, o respeito. Então, muitas vezes nos tornamos doadores de coisas, esquecendo até mesmo dos chamados limites. E há algo muito interessante que o autor coloca no livro, que não dar limites também é uma forma de abandono afetivo. Interessante essa reflexão que ele traz, né? Não dar limites aos filhos também é uma forma de abandoná-los afetivamente. Eu achei muito interessante essa reflexão. Então, geralmente, ele diz que ao longo da terapia, o jovem revela uma enorme carência de atenção familiar e apresenta-se geralmente ressentido pelo abandono afetivo, apesar de conviverem juntos. É o que ele chama de fome de afeto. Então, há naquele que busca aliviar a sua dor, a sua angústia, a sua ansiedade, uma fome de afeto. E ele busca aliviar isso através da droga, lícitas ou ilícitas. Sob tormenta e desarmado dos recursos adequados para o enfrentamento dos problemas, represam-se as dificuldades em se compreender para onde deveria arrumar a marcha existencial. Nesse panorama, seja por distração, curiosidade, tentativa de silenciar os seus conflitos, aliviar as suas dores, a dependência vai se instalando. Vai se instalando. Então não podemos desconsiderar que desde a infância se ensina a reprimir e a camuflar os sentimentos. O que mais tarde pode refluir em conflitos íntimos, né? Assinalados por medos, por angústias, que vão se agravando nessa travessia da adolescência, que já é muito perturbadora, que já é difícil, né? Que influencia muito o jeito de cada um. Então, em uma estratégia de se consolar ou de estancar o choro da criança, o que a gente geralmente diz para o menino? Homem não chora. Né? E para as meninas? Você vai ficar feia quando crescer. Então, a gente ensina que a dor humana, ela não merece compreensão, devendo, inclusive, ser negada, ser escondida. E esquecemos que o lar é o local onde a gente conversa, onde a gente coloca para fora, onde a gente diz, mas o que aconteceu na escola hoje? Ah, hoje o coleguinha me deu um cascudo. Então tá bom, vamos conversar. Né? É em casa que a gente resolve os problemas. Né? Aquela coisa, não, devolve na mesma moeda. Não, isso já era. Né? É em casa que a gente resolve os problemas. É em casa que a gente fala, é em casa que a gente alivia o coração, é em casa que a gente alivia essas angústias, é em casa que a gente alivia esses medos, conversando, colocando para fora, e não como diz aqui, né? Guardando aqui dentro.
Não, tem que ser colocado para fora. Se não me engano, foi a Mari que falou aqui numa preleção, né, que o melhor lugar do mundo é a nossa casa. Não tem lugar melhor do mundo do que o nosso lar, que pode ser um porão, pode ser um ranchinho, como a gente diz, mas é o nosso lar, é onde a gente volta e alivia o coração. Como dizia um senhor, já bem idoso, que eu vi ele uma vez numa abertura de um show, ele toca um instrumento muito incomum, que a gente chama de serrote, não sei se vocês já viram, é igual um serrote mesmo, de cortar madeira, que eles tocam com uma vara. Ele dizia assim, existem 3 coisas que para mim são muito importantes, que eu aprendi na minha vida, que são muito importantes. A primeira, liberdade. A segunda, um bom ambiente de trabalho. E a terceira, ter um ranchinho para poder voltar a cada final de dia. Porque é no nosso ranchinho que a gente alivia o coração, que a gente alivia esse estresse aqui. Porque nós aprendemos com a nossa doutrina que todas essas dores, todos esses conflitos, todas essas dificuldades têm que serem conscientizadas, têm que ser enfrentadas. Não pode ser aliviada com mais uma dose. Não pode ser aliviada com mais um tapinha, com mais uma carreirinha. Não é assim que a gente vai resolver nenhum problema na nossa vida. Nós vamos resolver enfrentando as nossas dores, as nossas dificuldades. Certa vez se perguntou a Chico Xavier, Chico, por que na atualidade a violência e as drogas estão tão presentes na vida social dos adolescentes? E com aquele jeitinho simples dele, sábio, mineirinho, ele disse assim, olha, meu filho, as coisas iam bem, até quando só tínhamos o pão. Mas depois que inventaram a manteiga, começou toda essa confusão. Eu sinto-me penalizado ao ver uma criança cheia de pendurucalhos e vestida como se fosse um adulto. É profunda essa observação que ele faz. Então, quando a gente só tinha o pão, não tinha problema. Mas depois que inventaram a tal da manteiga, aí começou o problema. Mas o problema não é a manteiga. O problema é o que nós estamos fazendo das crianças hoje. A criança precisa viver a sua infância. E precisamos aproveitar esse momento tão importante da existência do espírito para semearmos coisas saudáveis, construtivas, que iluminam e não destrutivas. Então, volto mais uma vez, qual o exemplo e qual o exemplo vivo que nós estamos dando? Então, é profunda a observação porque nos remete à consideração de que nossa cultura consumista está desrespeitando a infância. Apenas estamos dando coisas, estamos esquecendo de darmos de nós mesmos, de darmos a infância que as crianças merecem ter. Merecem ter. Então, o nosso compromisso, O nosso compromisso de pais e educadores, então nós somos convidados nesse momento, convidados, nesta fase da vida juvenil, a caminhar ao lado do educando, dialogando e compreendendo-lhe as aspirações, mas exercendo uma postura moral que infunda respeito e intimidade, ao mesmo tempo fortalecendo a coragem e ajudando nos desafios que são propostos, para que o mesmo se sinta confiante para prosseguir avançando com segurança no rumo do futuro. Então, muitos pais querem dar o mundo aos seus filhos, dar o mundo, mas não são capazes de dar de si mesmos. E a melhor educação que os pais podem dar a seus filhos é dividir a sua história com eles, falando-lhe das suas frustrações, hesitações, das suas conquistas, dos seus sonhos, dos seus erros. E vai dizer Augusto Cury, nunca houve tanto divórcio. Nunca houve. Mas o ser humano não deixa de se unir. E por quê?
Porque viver em família, diz ele, é uma das experiências mais prazerosas da nossa existência. Viver em família é uma das experiências mais prazerosas da nossa existência. Então precisamos valorizar e pensar, né? Então é a família, cuja intimidade precisa ser compartilhada, ela é um valioso empreendimento de amor, a exigir de seus membros uma expressiva cota de amor, de renúncia, de perdão, para a realização de todos. Para a realização de todos. Então todos precisam se sentir compreendidos, para que possam exteriorizar os seus problemas. Agora, não havendo esse entendimento, ele precisa ser conquistado, né? Através do diálogo que vai quebrar essas lacunas. Agora, cabe a nós, muitas vezes, realizar a devida mudança. Sem o nosso exemplo, vai ser muito difícil com que aquele que está doente consiga abandonar o seu vício. Então imaginemos um dependente químico que chega no seu lar e encontra o seu pai alcoolizado. O dependente químico que chega no seu lar, abre a geladeira e ela está cheia de cerveja. O dependente químico que encontra todo esse ambiente, como que ele vai superar o seu drama? Então vejamos como isso é complexo, né? Como isso é difícil. Mas sem a nossa mudança, é muito difícil. Né? Amar é saber cuidar. Amar se aprende no olhar da mãe. E amar se ensina amando. Amar só se ensina amando. Então é na vida prática, é nas lutas. Né? Agora lembremos-nos de Jesus. Lembremos-nos agora dos seus últimos momentos. Quando ele estava no auge do seu sofrimento, sob a tortura, sob a dor, o abandono de todos aqueles que, alguns dias antes, tinham aplaudido quando ele entrava em Jerusalém. Porque, interessados mais nos milagres que ele prodigalizava, do que na proposta de transformação psicológica que ele apresentava, visando o despertar da consciência, Jesus então reúne as suas derradeiras forças para se fazer audível, aquela massa compacta que se espremia para ver aquele espetáculo que era de sangue. E o Mestre corajosamente imprecou aos céus, que de súbito se fizera borrascoso naquela tarde, em uma prece que jamais seria esquecida. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. A seguir, todos foram dispersos ante a pressa em se protegerem daquele temporal, que parece não ter cessado até os dias de hoje. Lembremos-nos que, naqueles momentos derradeiros, um soldado romano embebe uma esponja, né, ou uma espécie de esponja, numa mistura, que dizem alguns que era de mirra com um vinho velho, ou um vinagre, alguma coisa assim, onde eles acreditavam que aquela mistura tinha um efeito anestésico, analgésico, e ele leva à boca de Jesus, né? E ele recusa aquela mistura. Ele recusa. Talvez querendo demonstrar para nós a necessidade de estarmos conscientes até os últimos momentos. E hoje, quantas fugas emocionais. Quantas fugas. As pessoas buscando desesperadamente fugir da sua verdade, da sua realidade. A dificuldade de enfrentar os problemas, não é verdade? A imaturidade emocional. Nem vamos falar aqui das drogas medicamentosas, que é uma loucura. A automedicação, a busca pelos chamados calmantes, a busca pelos remédios para dormir, porque eu não consigo mais dormir. É uma loucura.
O que nós estamos buscando de drogas para vivermos? É claro que sabemos que às vezes são necessárias, sim, mas por um tempo, por um período, para que a gente se reequilibre, para que a gente se restabeleça e siga em frente. Então precisamos compreender que por trás da droga existe uma doença, existe uma dor, onde o autor então dá o título ao livro Filhos da Dor, né? Filhos da dor. Há muita dor, muito sofrimento, muitas angústias, mas não podemos desistir. Não podemos desistir daquele que está doente. Não podemos desistir. Há sempre esperança, há sempre possibilidade de mudança, há sempre possibilidade de renovação. Mas guardarmos junto ao nosso coração o exemplo do nosso Mestre, que é estarmos conscientes, buscarmos ajuda sim, se precisarmos. Buscarmos sim a ajuda do médico, a ajuda do terapeuta, a ajuda do psicólogo, mas enfrentarmos as nossas dificuldades. Enfrentarmos as nossas dificuldades. Refletirmos, acima de tudo, que a raiz da drogadição está dentro do lar. Não vai adiantar nenhuma campanha, não vai adiantar, se dentro do nosso lar nós não mudarmos o nosso comportamento, não refletirmos sobre que exemplo estamos dando, porque somente falar não resolve. É preciso o exemplo vivo da nossa vida. O exemplo concreto. Né? Todos nós aqui temos exemplos em nossa vida. O meu pai nunca mentiu. Minha mãe sempre foi uma pessoa honesta. Eu aprendi isso com meu pai. Eu aprendi isso com a minha mãe. É o exemplo vivo. Né? Eu nunca vi o meu pai beber. Eu nunca vi meu pai fumar. Ou pelo contrário. Né? São os exemplos vivos que nós temos de dentro do nosso lar. Então a doutrina espírita nos faz esse chamado. Tudo começa dentro do nosso lar. Então que nós possamos refletir um pouquinho, compreender a importância do nosso exemplo. Nós só vamos transformar essa sociedade, esse mundo, com bons exemplos que iniciam dentro de casa. Não serão campanhas exteriores, que são importantes também, esclarecem, né? Mas se nós não mudarmos dentro de nós, dentro do nosso lar, não haverá campanha nenhuma que melhorará, que mudará todo esse drama que enfrentamos hoje. Quantos crimes, quantas mortes diárias pelo uso das drogas chamadas lícitas. Quantos acidentes hoje de moto, de carro, quantas vidas se perdem, quantos projetos de vida estão se perdendo hoje, nessa hora, pelo consumo de drogas. Quantos projetos de vida que estão se terminando. Projetos reencarnatórios que foram planejados e que estão se perdendo. Joana de Ângeles, eu nunca esqueci dessa frase, ela diz que o uso de drogas representa uma fuga espetacular da realidade. Uma fuga espetacular da realidade. Então enfrentemos as nossas dores, as nossas dificuldades. Vamos aliviar a nossa ansiedade, os nossos jovens, né? Praticando atividade física, correndo, andando de bicicleta, nadando, indo na academia. Quão bem faz a atividade física. E quão pouco praticamos, quantos sedentários somos. A ligação com Deus. Porque a religião ela tem um fator muito importante, ela nos acalma emocionalmente. Então a vivência de uma religião, mas de verdade, né? Ela nos acalma do ponto de vista emocional. Tão importante. Então deixamos essa reflexão tão simples, né? Mas que é tão importante, com certeza, para as nossas famílias. Tá bem? Vamos à nossa prece
rogando a espiritualidade que nos envolva num passe, neste momento. Nos diz assim: o amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não aprendeu ainda a amar. Ao contrário, revela o seu egoísmo. Então, amar não é receber, é doar, é dar. Não é pedir, é proporcionar uma felicidade desinteressada. O melhor exemplo do amor é o das mães, porque a mãe ama com inteira renúncia. Então, com esse pensamento, nós vamos buscar neste momento a imagem daquela que nós aprendemos a chamar de mãe, mãe de todos nós, mãe de toda a humanidade, Maria de Nazaré. Ela que morava naquela casinha com João, no alto daquela colina, onde recebia tantas pessoas. E sempre dizia: meu filho, tudo vai passar. Não tem nenhum mal, nenhuma tempestade que não passe. Então rogamos à Senhora, Mãe querida, as suas bênçãos a todos nós, as nossas famílias que estão em nossos lares. As bênçãos, Mãe querida, tantos irmãos que enfrentam esses dramas tão difíceis, tão complexos, que traz tanto desespero, desânimo, tristeza. Mas gostaríamos também de rogar por todas as famílias que enfrentam a dor, os dramas deste vírus que tem nos inquietado tanto. Alivia um pouco, Mãe querida, da dor do nosso mundo, do nosso planeta, mas ajuda-nos a assumirmos os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, a sermos mais fraternos, mais amigos, a amarmos desinteressadamente, sem esperar nenhuma retribuição, a darmos de coração, a nos doarmos mais aos nossos filhos, a darmos a eles uma infância boa, uma infância saudável, para que eles possam correr, brincar, jogar o seu futebol, nadar no rio, pescar, brincarem ao ar livre. Ajuda-nos, Senhora, a sermos pais melhores, mães, maridos, esposas, a praticarmos a verdadeira caridade que Jesus nos ensinou, que não é dar dinheiro, que não é nos desfazermos de nossos bens, mas é doarmos os nossos ouvidos, uma palavra amorosa, um gesto de carinho, de respeito, de atenção, a perdoarmos, a compreendermos a dificuldade do outro. Foi essa caridade que Jesus nos ensinou, que é vivida todos os dias, que não tem dia marcado, não tem hora marcada. E agradecemos, Senhor, pelas bênçãos da nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus.